Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável. Eu sou Gabriel CBO e eu quero te saudar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te dê um dia abundante, uma semana abundante na presença dEle mesmo. Lembro a vocês, nesse dia, que um dia abundante é um dia permeado pela Palavra de Deus. Não só na teoria de ler e consumir a Palavra, de se debruçar na Palavra, mas também na prática da obediência, da fé, da santificação. Então viva para a glória de Deus. Viva um dia abundante, que é mergulhar nas Escrituras, meditar. Meditar não é fazer com a mão, né, fazendo um círculo ali com o seu indicador e o seu polegar e colocar ele em cima dos seus joelhos com as pernas cruzadas, não, querido. Meditação bíblica, né, e esse termo é muito mais antigo, foi cunhado pela palavra. A meditação bíblica é uma meditação que mastiga, rumina as ideias bíblicas. Ruminar o texto sagrado significa digeri-lo, significa aplicá-lo à sua vida, orar a Deus pedindo que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração, amém? Então, leia a palavra de Deus, medite nas Escrituras, reflita sobre as Escrituras com paciência e tempo. Lembre-se que Deus te deu 24 horas, tudo é dele, foi ele que te deu essas 24 horas. E cristãos saudáveis não são construídos longe da palavra, ao contrário, são construídos na palavra, em seus joelhos, em oração. Não pense nunca, pelo engano de Satanás, de que você não precisa da doutrina. A doutrina existe no mundo desde o Adão e Eva, desde o Éden, quando Deus estabeleceu que o fruto proibido não podia ser consumido. Então, eu quero te saudar com a graça e a paz do Senhor e te encorajar a mergulhar nas Escrituras. Dedique pelo menos 24 avos do tempo que Deus te deu. Quem sabe, 1 hora por dia, mergulhando nas Escrituras, orando, intercedendo de joelhos pela sua família, pelos seus pastores, líderes, mestres, pela sociedade civil. Deus não venha ouvir a sua oração e possa de fato transformar a sociedade, transformar o seu entorno, transformar a sua vivência. Ore mais do que por bens, embora você possa orar por bens, carros, orar por uma mudança de vida financeira, por que não? Saúde, você pode orar por tudo isso. Mas ore ainda mais, acima de tudo isso, por santidade. Ore para que você seja mais parecido com Jesus. Ore para que Ele te purifique a cada dia, para que Ele te exponha os seus pecados, para que você possa se arrepender diante dEle, para que você possa mergulhar na presença do Senhor, em intimidade com Jesus. Que você possa ser um bálsamo, um transbordo desse receptáculo da graça de Deus para alcançar as nações e para alcançar as pessoas à sua volta. Primeiramente, pessoas à sua volta, começando pela sua família. Peça a Deus para que te torne uma pessoa mansa, submissa, humilde, amorosa, gentil, bondosa, que tenha domínio próprio, que tenha sabedoria no trato com a sua família. Ore por tudo isso, querido. Entregue a Jesus também os seus louvores e cânticos. Lembre de fazer sua devocional com essa estrutura. Oração, leitura da palavra, meditação no que a palavra diz, as aplicações da sua vida, cânticos de adoração ao Senhor. Ore mais um pouco. Essa é a sua devocional. Replique isso também, talvez num modelo um pouco mais enxuto, para os seus filhos e esposa, no culto familiar. É o básico, é o feijão com arroz bem feito, gente. Pelo amor de Deus, vamos fazer isso. Eu tenho plantado a Igreja Cristã em Aldeia aqui, no bairro de Aldeia, em Camaragibe, no quilômetro 6, dentro da Escola Ecoprime. Nós estamos nos reunindo ali nos domingos às 10 horas da manhã e no culto, eu gosto sempre de frisar isso, homens de Deus ministram às suas famílias, homens de honra, homens bíblicos precisam fazer o culto familiar. Precisam fazer o culto familiar. Você precisa colocar na agenda da sua família. É o momento mais alto do dia, mais sublime do seu dia. É o momento que você, junto com seus filhos, para mim aqui funciona muito bem na rotina, depois do jantar. Então, junto com seus filhos, ao redor da mesa, talvez, ao redor da palavra, sobretudo, você vai ali orar junto, vocês vão cantar louvores, seus filhos podem escolher algumas músicas, claro, que já se canta na igreja, então vocês vão cantar juntos louvores ao Senhor, vocês vão orar, você vai delegar as orações, vocês vão orar ali juntos, vocês vão ler a palavra juntos. Além de ser um ótimo exercício para vocês conversarem sobre a vida, sobre as suas ideias. É uma ótima reunião de alinhamento. Eu quero que você entenda isso. Alinhamento é algo necessário para qualquer empresa. Qualquer empresário que quer alcançar grandes objetivos, ele precisa ter um alinhamento com a sua equipe. Transmitir não somente a sua visão, mas as suas ideias para a sua equipe. A sua equipe vai transmitindo, então, do gerente. Eu sei porque nós temos mais de 120 funcionários lá na Ecoprime, no grupo Ecoprime, tanto na escola quanto na editora, são mais de 120 funcionários, e nós precisamos ter semanalmente aquelas reuniões de alinhamento. São 2 reuniões de gestão grandes que nós temos, uma na quarta-feira, com a reunião de gestão pedagógica, e outra na sexta-feira, com a reunião de gestão geral, e na terça-feira ainda tem uma reunião de gestão com a editora, né, que é outra empresa da gente que produz materiais didáticos para escolas de todo o país.
E o que eu quero me referir com isso? É que nós precisamos de alinhamento. Como é que nós vamos chegar na ponta? Como é que nós vamos checar se o trabalho está sendo bem feito? Alinhamento, alinhamento, alinhamento. Com a família não é diferente, com a igreja não é diferente. Se você é plantador de igreja, como eu, se você é pastor, olha que ousadia minha, né, poder compartilhar um pouquinho dessa visão empresarial também dentro da igreja, que é alinhamento, é reunião. Ontem eu estava, basicamente até 2h30 da manhã, eu sei que foi um pouquinho exagerado, mas foi uma bênção. Foi exagerado porque no outro dia a gente acorda cedo para trabalhar, né, levar os meninos para a escola e tudo mais. Mas a gente estava numa reunião de alinhamento com os pregadores, com a liderança da igreja. Da igreja Cristã em Recife, foi uma bênção de Jesus. Então Deus tem sido bom e gracioso conosco. Eu louvo a Deus pela vida, né, daquelas pessoas que Ele tem colocado em nosso meio, e eu quero muito te encorajar a permanecer nesse episódio, a permanecer, né, nesse programa Família Inabalável, para que a sua vida, a sua família seja edificada. Eu espero que você já tenha sido chacoalhado com as verdades básicas do Evangelho já nesse começo, mas nós vamos falar sobre a motivação de Cristo na cruz, o amor de Deus pelo seu povo. Hoje nós vamos cantar louvores a esse amor tão bendito, tão sublime, tão superior. Nós vamos levantar a nossa voz em adoração a Deus pelo seu amor que alcançou o perdido, eu e você. Assim eu espero que você tenha sido alcançado pelo amor de Deus. E você reaja a esse amor amando as pessoas e amando ao próximo. Amém? Então vamos orar, vamos ter um momento de adoração, também com cânticos e louvores ao Senhor. E nós voltamos também com a palavra. Senhor Jesus, muitíssimo obrigado pela tua graça. Nós não merecemos, Senhor Deus, o teu favor, nós não merecemos a tua bondade, mas nós queremos te agradecer, Senhor Deus. Queremos meditar na tua palavra, meditar, Senhor Deus, no teu amor. Ó Deus, mastigar, ruminar, Senhor Deus, essas ideias, aplicando elas ao nosso coração e trazendo, Senhor Deus, vida pela tua palavra às nossas existências. Ó Deus, nos dá um propósito claro de propagar esse amor de Cristo e, obviamente, esse amor que se reflete, Senhor Deus, por meio da tua graça abundante, matando, esmagando de alguma forma o teu filho na cruz para salvar pecadores. Então, Deus, o teu amor se reflete de forma mais brilhosa ainda em meio ao nosso próprio pecado, Senhor Deus, não para que nós pequemos mais, ao contrário, para que abandonemos o pecado, nós que para eles morremos, para que esses pecados, Senhor Deus, na verdade sejam mortificados e vivamos a vida para o Senhor. Mas ao mesmo tempo sabemos que é por causa do nosso pecado, Senhor Deus, que o Senhor precisou morrer na cruz, então o teu amor foi elevado à última instância. Te louvamos por esse dia, te louvamos por esse momento e oportunidade de estudar a tua palavra. Te agradecemos aqui pela Rádio Evangélica FM, te agradecemos pelas plataformas de streaming, Spotify, também o YouTube, onde nós podemos compartilhar esse conteúdo e glorificar o teu nome em tudo. Ó Deus, abençoa o querido ouvinte que está do outro lado, Senhor Deus, nesse instante, a minha irmã, o meu irmão, Senhor Deus, abençoa toda a sua família, sua posteridade, gerações que virão a partir deles, que eles sejam abençoados e frutíferos para o teu louvor e glória. Em nome de Jesus, amém. Estamos de volta, queridos. Estamos de volta para a gente estudar a motivação de Cristo na cruz, o amor de Deus pelo seu povo. Vamos falar sobre esse tema tão oportuno, tão importante. Antes de mais nada, siga, se inscreva no nosso canal do YouTube, lá o Gabriel CBO, Tracinho Casamento Abundante. Se inscreva no canal do YouTube da Escola Ecoprime. Vai lá no canal do YouTube da Igreja Cristã em Recife, Igreja Cristã em Aldeia. Segue, assiste os cultos, as pregações que estão lá disponíveis. Você também pode seguir o @ no Instagram, Gabriel CBO, para mais conteúdo sobre casamento, família, devocional, vida com Deus, educação cristã. Nós falamos sobre tudo isso lá, todos os dias compartilhando conhecimento. Tem um canal lá no meu Instagram, um canal de compartilhamento, né, onde nós podemos ter uma ligação mais direta, onde eu mando mensagens todos os dias devocionais para casais, especialmente para casais. Esses devocionais vão virar livro, queridos. Então, no final do ano você vai ter ali um livro de 365 dias para você poder desfrutar com a sua família e meditar nessas pequenas reflexões bíblicas aplicadas ao seu casamento, família e criação de filhos, tá bom? Segue também o @ Andressa Ecoprime, Andressa com 2 S, Ecoprime com 2 Cs, é o Instagram da minha esposa. Andressa está com vocês toda segunda-feira aqui no programa Família Inabalável. Também o @ Real Bruno Moraes, eu estou falando rápido, parece uma metralhadora, é porque é muita coisa para a gente compartilhar, é muito conhecimento, né, de Deus, para a gente poder dividir nesse pequeno espaço aqui, talvez de 35, 40 minutos para vocês, tá bom? Então, por isso que eu estou falando acelerado. Então, @ Andressa Ecoprime, o @ Real Bruno Moraes, nosso pastor Bruno, que está com a gente toda quinta-feira aqui no programa Família Inabalável. Toda quinta-feira o programa é com o pastor Bruno, pastor da igreja que está em Recife. Segue também o @ Escola Ecoprime, o @ Igreja que está em Recife e o @ Igreja que está em Aldeia, que é a igreja que nós fomos enviados pela igreja que está em Recife para plantar aqui no bairro de Aldeia. Estamos cultuando ao Senhor às 10 horas da manhã na Escola Ecoprime, que fica na estrada de Aldeia, quilômetro 6. E às 5 horas da tarde, por enquanto, estamos nos reunindo às 5 horas da tarde na igreja que está em Recife, lá
no bairro de Areias, Avenida Estância 330, você também é nosso convidado, tá bom? Culto cristocêntrico, culto simples, não tem pompa, gente, não tem muita coisa, não é Cristo e a palavra. Isso é suficiente para que nós possamos nos reunir como igreja e adorar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Vamos falar um pouco sobre a motivação de Cristo na cruz, o porquê ele precisou morrer. Nós estudamos no último episódio, nós entendemos as aplicações práticas do Evangelho. Ele precisou morrer porque ele é um Deus justo e na sua lei determinada, o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Então ele não poderia salvar, justamente por ser um Deus justo e abominar o juiz que inocenta um culpado, ele não poderia inocentar a gente, já que nós somos culpados do pecado. Então, para que ele não fosse abominável a si mesmo, imagine um juiz humano agora, inocentando um abusador, um estuprador, um assassino, isso traria revolta para toda a sociedade, obviamente. Imagina uma pessoa que foi pega em flagrante, é comprovadamente criminosa, assassina, corrompida, e agora o juiz se torna mais corrompido ainda do que esse criminoso, justamente por inocentá-lo, por deixar ele livre na sociedade. Não. Daí que vem todos os males, inclusive da nossa sociedade brasileira, vem do pecado, obviamente, mas sobretudo também da impunidade, ou seja, a sociedade, o magistério, os juízes, a Suprema Corte tem inocentado pessoas que são criminosas. E isso, obviamente, estimula o crime a continuar florescendo. Isso é perigoso. Quer frear a criminalidade, você tem que punir, tem que dar as consequências aos erros e aos crimes. Então, como Deus é um reto juiz, ele não pode inocentar o culpado. Ele mesmo diz na palavra que ele abomina aquele juiz humano que inocenta o culpado. Então, como é que ele pode inocentar eu e você? Foi a resposta que nós demos no último episódio dessa série aqui sobre discipulado, sobre vida com Deus, sobre Cristo Jesus. E a resposta é clara, é óbvia. Ele precisou satisfazer a morte, que é a recompensa do pecado, no seu Filho. O justo Deus encarnado, que se tornou carne, e habitou entre nós, a semelhança de homem, e sendo homem, ele morreu na cruz no madeiro, se fez maldito, mesmo sendo bendito eternamente. Ele se fez maldito para nos salvar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, diz o texto de Isaías, capítulo 53. Então, Jesus veio morrer e foi necessário que ele morresse. Muitas pessoas não entendem porque Deus não simplesmente estalou os dedos e nos purificou de todo pecado. É porque na sua lei bendita e como testemunha ele evoca a sua criação, ele precisa cumprir a sua lei. E a sua lei, sendo ele reto juiz, é uma lei que pune com morte o pecador. Então, para aquele que crê em Cristo Jesus, esse é o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. Sendo pecador, agora recebe a justiça de Cristo. Ele é o justo que morreu por injustos. Então, a sua justiça é substitutiva, ou seja, substitui a nossa iniquidade. O castigo que era para cair sobre eu e você, que cremos em Cristo, caiu sobre ele. Então, a sua justiça, que era para cair só sobre ele, cai sobre aqueles que creem. É por isso que aquele que rejeita Jesus nunca poderá ser salvo, mesmo que acredite ter sido uma pessoa honesta, justa, que ajudou os pobres. Essa pessoa, na verdade, não é justa, é pecadora. E talvez tenha feito tudo isso por um pecado ainda maior, uma transgressão ainda maior. O fato de ele fazer todas essas benevolências e bondades em sua vida e achar que isso vai ser suficiente para levá-lo ao céu é uma ruindade, é uma maldade ainda maior por justamente rejeitar a obra tão grandiosa de salvação do seu Filho. Aquele que rejeita Jesus tropeça na pedra de tropeço, mas aquele que crê em Jesus realmente se firma na rocha que é a pedra angular, a rocha inabalável da nossa existência. Então, entrando agora na motivação de Cristo na cruz, o amor de Deus pelo seu povo, nós vamos discorrer a respeito desse tema. Fica atento, abra sua Bíblia, se você estiver no carro, fica atento aos textos sagrados, confira os textos sagrados, seja como os bereanos, que era um povo que sempre checava o que o profeta, o que o pastor, o que o pregador estava falando conforme as Escrituras. E foi muito elogiado pelo apóstolo Paulo. A cruz de Cristo não foi um evento aleatório da história, mas a maior demonstração de amor eterno de Deus por seu povo. O sacrifício de Jesus não foi motivo ou movido por necessidade ou obrigação. Esse sacrifício de Cristo foi voluntário. É a prova de um amor profundo, sacrificial, perfeito e eterno. O próprio Cristo declarou a sua motivação. Em João capítulo 15, versículo 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. O amor de Deus manifesto na cruz não é genérico, não é indefinido, mas é pessoal, é eficaz e é redentivo. Ele não apenas nos amou, mas também nos amou de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para morrer por pecadores, para garantir a nossa salvação,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que a nossa parte, o efeito desse amor em nossas vidas e nossos corações deve ser uma fé viva e operosa. Nos conduz ao arrependimento e nos conduz a uma certeza de salvação pelos méritos de Jesus. Um cristão nunca, em hipótese alguma, pode falar que tem certeza da sua salvação porque ele obedece certos pressupostos ou a lei, ou porque ele é bonzinho, ou porque ele é santo. Não, porque todos nós somos pecadores. Um cristão ele deve afirmar que vai ao céu com certeza convicta justamente pelos méritos de Cristo Jesus. Algumas pessoas podem pensar, por que você vai para o céu e fulano de tal, que é muito mais caridoso do que você, não vai? É porque a caridade, ela na verdade deveria ser um reflexo do amor e da fé que eu tenho em Cristo Jesus. É um fruto. O ser caridoso, o ser gentil, o ser amável, o obedecer à lei, é um fruto, uma consequência imediata que deve estar presente na vida de todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. Mas a condição para ser salvo é arrependimento e fé. Porque são as obras de Cristo, as justas obras de Cristo, que são suficientes para salvar e redimir o pecador, e não as suas próprias obras. Aquele que tenta ser salvo pelas suas próprias obras, na verdade é ímpio, pecador e rejeita a obra de Cristo, então será condenado no inferno. Nós só podemos nos apoiar nos méritos de Jesus. Quando alguém perguntar para um muçulmano por que ele acha que ele vai para o céu, ele vai dizer, porque eu orei 3 vezes ao dia, apontado para Meca, porque eu criei nas palavras do profeta Maomé, porque eu dei o dízimo, dei esmola, eu ajudei o pobre, eu honrei meus pais, eu vou para o céu porque eu mereço. Todas as religiões vão falar sobre isso. A religião verdadeira, a religião cristã, a religião bíblica, que é a religião em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida, ela diz, eu sou pecador, eu não mereço o céu. Mas eu vou para o céu porque aquele que não merecia a morte morreu em meu lugar. E então eu me apoio na fé que tenho nele. E a promessa dele é de que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. E eu creio nele como meu Senhor e Salvador. Ou seja, o cristão é o único que tem certeza da salvação, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. E obviamente isso implica em uma vida de imitação desse Cristo. Tem algumas pessoas que têm se dito cristãs, mas não estão caminhando no caminho estreito. E é uma obrigação de todo cristão, para ser cristão, uma das evidências é que ele anda no caminho estreito. E tem cristão aí vivendo e andando em caminhos largos demais, né? Largos demais, inclusive. Um período de carnaval, o cristão no domingo está na igreja, no outro domingo ele está pulando bloquinho. Então ele está no caminho largo, ele precisa de santificação, ele precisa entender que a reação dessa vida santificada, a reação dessa vida redimida por Cristo é uma vida pronta a adorar o Senhor inteiramente, a não negociar nenhuma brecha da sua existência para o mundo. Então, o primeiro ponto aqui da nossa explicação é o amor de Deus como fonte de redenção. A Escritura nos ensina que foi o amor de Deus que enviou Cristo ao mundo para nos redimir. Foi o seu amor que o motivou. O seu amor e o seu compromisso. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. João Calvino, um reformador conhecido ali, ter sido inclusive prefeito de Genebra e ter costurado talvez um dos melhores acervos exegéticos de todos os tempos, depois dos apóstolos. E eu não estou dizendo que você precisa ser um calvinista para admirar a obra de Calvino, eu não estou dizendo que você precisa ser, cuidado com isso, um idólatra de Calvino, porque tem muitos, para admirar a obra de Calvino, mas você minimamente deveria ler alguém que foi tão usado por Deus e tão inteligentemente, mesmo que você não concorde com toda a sua teologia, você deveria beber um pouquinho da fonte de Calvino, assim como de Lutero, assim como você deveria beber da fonte de também Wesley ou de o próprio Jacó Armínio. Mesmo sendo calvinista, você deveria ler a obra de Jacó Armínio justamente para entender e não falar apenas daquilo que os calvinistas falam sobre o que o Armínio falou. Então, temos que ter cuidado nessa dicotomia de arminianos e calvinistas. O próprio apóstolo Paulo já falava, isso não é novo. Quem é Cefas? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Fomos nós que morremos por vocês? Não. Se existem ideias ligeiramente divergentes, ele não estava assumindo isso necessariamente, mas vocês precisam ser de Cristo. Cristo morreu por vocês. Então, sim, não é clichê você dizer eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou de Cristo. Mas eu observo biblicamente e, obviamente, você pode beber dessas fontes no sentido de estudar esses homens que foram grandemente usados por Deus para a glória dele. Certamente foram. Então, João Calvino ele diz assim, Deus não encontrou em nós algo digno do seu amor. Antes, ele nos amou gratuitamente, não é isso? Não é isso a graça. O ser humano tenta merecer a salvação. Em certa medida, o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses que eu e você precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas ela já foi adquirida, justamente porque aquele que desenvolve algo é porque já está vivo.
E aquele que não crê em Cristo, na verdade, está morto nos seus delitos e pecados. Era o que nós éramos anteriormente. Mas uma vez vivificados pelo Espírito, uma vez crentes em Cristo Jesus, agora podemos então, pela graça de Deus, e na graça, e na palavra, e justamente porque o Santo Espírito habita em nossos corações como crentes, porque nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós podemos então fazer o que Paulo diz, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, ainda que seja pela graça do Senhor. Então, nessa medida, nós não merecemos a Deus, mas precisamos nos esforçar como se pudéssemos merecê-lo. Embora a nossa confiança não deva estar no nosso mérito. Mas o que eu quero dizer para você entender aqui é, se precisa haver esse esforço, a nossa confiança não está no nosso merecimento. Por quê? É tudo pela graça. A religião falsa vai dizer que o homem então tem que merecer a Deus para ser salvo. A religião verdadeira vai dizer, você não merece. Romanos capítulo 5, versículo 8 é um dos meus versículos favoritos de toda a Bíblia e diz, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter seu Filho Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu por nós porque nós éramos santinhos. Ele não morreu por nós porque nós éramos bonzinhos, porque nós a obedeceríamos, porque nós somos pessoas gentis. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E sendo pecadores, nós merecíamos o inferno e a condenação. É isso que a palavra de Deus diz. E isso está faltando no púlpito de muitas igrejas. Isso não é uma crítica à igreja evangélica simplesmente, é uma crítica para que pastores se movam na direção de pregar o evangelho, o vivo evangelho, o simples evangelho, o puro evangelho, o evangelho que é cheio de fulgor e majestade, é aquele evangelho que expõe a nossa natureza pecaminosa e, portanto, traz mais louvor e glória na percepção da graça. Porque perceba, se o cristão está na sua igreja, se o cristão está frequentando uma igreja evangélica e ele está achando que é um bom negócio para Deus tê-lo como servo, porque ele é bonzinho demais, é porque esse cristão não entendeu o tamanho e a dimensão da graça. Quando você percebe o quão pecador você é, como o apóstolo Paulo acreditava e entendeu, por discernimento espiritual, que ele era o principal dos pecadores, e certamente eu consigo listar que o meu próprio pecado é muito maior do que o de Paulo, mas se ele conseguiu se perceber como principal dos pecadores, é um exercício que eu e você precisamos fazer também. Perceber o nosso pecado como cruel diante de Deus. Não para nos lançar em amargura e derrota como Judas, mas para nos lançar aos pés da cruz como Pedro, resgatado por Jesus depois de ter traído. Depois de tê-lo traído. Nos lançar como o apóstolo Paulo, que se considerava o principal dos pecadores, mas estava aos pés da cruz, apegado a Jesus, agarrado, metaforicamente aqui, na orla de suas vestes, abraçado com o seu Messias, com o seu Salvador. Você percebe qual o tamanho da graça, da sua percepção da graça de Deus, quando você entende quão pecador você é. Veja, a graça de Deus é infinitamente grande, mas a sua percepção e a minha percepção pode ser diferente. Você pode perceber a graça de Deus como pequenininha, porque você acha que você é um bom homem, que o seu pecado não é tão terrível assim, tem pessoas piores que você. Ou você pode perceber a graça como de fato ela é, ou minimamente se aproximar de como de fato ela é, quando você percebe o quão miserável você é. Inclusive, mesmo sendo regularmente justo na maior parte do seu tempo, justamente porque você conhece muito da palavra, e eu espero que sim, quando você peca, você deveria se humilhar ainda mais. Por saber, Deus, eu sei tanto mais sobre o Senhor do que aquele irmão, e eu ainda tenho cometido tais pecados. Talvez ser grosseiro com a minha esposa, talvez sensualidade em relação aos olhos, talvez pensamentos escusos, distrações, letargia para pregar o evangelho e evangelizar qual é a ordem do Senhor. Você talvez tenha pecado com pensamentos maus, com mentiras, pequenas ocultações. Cuidado com isso. Falta de compromisso, falta de serviço, em casa, na igreja, no trabalho, roubando horas do seu patrão. Talvez você esteja pecando em várias instâncias e você conhece e sabe o que você deveria fazer. Então, o seu choro e lamento pelo seu pecado deveria ser muito maior. A percepção da graça é proporcional à sua percepção do seu próprio pecado, da capacidade de você pecar. Para você então perceber o amor de Deus muito mais gracioso de ter salvado você e eu quando nós ainda éramos pecadores e ainda continuaremos sendo. Mas pela graça de Deus temos sido santificados. Amém? Deus, João Calvino diz, Deus não encontrou em nós algo digno do seu amor. Antes ele nos amou gratuitamente e nos deu Cristo quando nós ainda éramos seus inimigos. A palavra de Deus diz que todo aquele que não conhece a Cristo, aquele que vive do seu próprio pecado, aquele que é escravo do pecado, é inimigo da cruz de Cristo. Paulo diz isso, que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Inspirado pelo Espírito Santo é a palavra de Deus, é a verdade. E uma vez reconciliados com Deus pela palavra da verdade, nós temos agora paz com Deus e agora passamos a ser família de Deus, amigos de Deus. Mas antes éramos inimigos. Então Jesus nos amou quando nós éramos inimigos. Aí você entende o Sermão do Monte
quando Jesus fala sobre o amor. Que você não deve amar só aquelas pessoas que te amam, é muito fácil. Aí qualquer pessoa faz, qualquer ímpio faz. Você tem que amar até os seus inimigos, aqueles que vos ofendem, aqueles que vos perseguem. Orem por eles, amem eles. Aí tem gente que não quer amar o cônjuge. Não, continua casado porque separação é muita humilhação. Não, porque casamento até que a morte separe. Glória a Deus, mas não ama. Não vive uma prática de amor. Nesse amor não tem perdão, não tem arrependimento, não tem humildade, só tem orgulho. Você continua casado, mas dorme separado, mas parecem dois inimigos em casa. Você tem que amar o seu inimigo, querido, quanto mais seu cônjuge, pelo amor de Deus. Então Deus nos amou quando nós éramos inimigos. O amor de Deus não foi uma reação a algo que nós fizemos, algo de bom. Embora eu quero encorajar você a fazer coisas boas em Cristo, mas o amor de Deus não foi uma reação de algo bom que você fez, porque não há nada de bom em nós. A palavra de Deus deixa isso claro. Esse amor é fruto de uma ação soberana dele, determinada desde a eternidade. Romanos capítulo 5, versículo 8, eu já li aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Martinho Lutero enfatiza, também o reformador, Cristo não morreu por amigos e os justos. Não há justo. Romanos 3 diz, não há justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos extraviaram, todos carecem, estão destituídos da glória de Deus. Cristo não morreu por amigos, Lutero conclui, dizendo, ele não morreu por justos, mas por pecadores, para que se tornassem justos nele, e então sim, entregando sua vida por seus amigos, que agora foram resgatados no seu sangue, essa é uma das maiores provas de amor. Segundo ponto, então, Cristo morreu por amor aos seus. O amor de Cristo não foi abstrato, mas dirigido a um povo específico, seu rebanho, sua noiva, sua igreja, ele declarou, e a sua igreja é todo aquele que crê, viu? Não queira ser o papa da eleição que diz que quem é eleito que não é. O chamado do evangelho é pregar a toda criatura, e todo aquele que crê se torna, então, pela graça do Senhor Jesus, chamado antes da fundação do mundo, é o que diz a palavra. O próprio apóstolo Paulo diz que aquele que me conheceu antes da fundação do mundo, aquele que me escolheu antes da fundação do mundo, mas é porque ele também cria. Essas duas coisas caminham juntas, queridos, paralelamente. Tem gente que quer ser o papa da eleição, ele quer dizer quem é eleito e quem não é, e fica só falando sobre isso. Ele tem que pregar o evangelho e chamar todos ao arrependimento. É o que o apóstolo, o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo lá em Atos dizendo assim, em todo tempo agora, Deus fala a todo homem que se arrependa, em cada lugar, para que creia no evangelho e seja salvo. Então, a palavra do pregador é sobre arrependimento e fé. É sobre Cristo Jesus. Sobre o seu amor e sua graça. Não é sobre você eleito, então você vai para o céu. Embora você possa trazer a doutrina bíblica, quando você estiver expondo um texto específico sobre isso, você pode trazer sim. Mas o âmago da eleição é todo aquele que crê. O âmago da eleição é eleito aquele que crê no evangelho. Qual é a ordem disso? Quando você chegar no céu, eu realmente creio que vai ter uma placa, né, metaforicamente aqui falando, dizendo assim, seja bem-vindo, né? Sejam bem-vindos, benditos meu Pai. É isso que ele vai fazer no último dia, separar ovelhas de carneiros, de cabritos. Ele vai separar o joio do trigo. Mas uma vez que você passou por aquela porta, está lá também uma verdade. Você é bem-vindo, você é bendito de Deus porque você crê no evangelho, mas quando você entra no verso da porta, está lá, eleitos antes da fundação do mundo. Você está lá como eleito de Deus. A palavra de Deus é clara. Nós não podemos, pela nossa lógica humana, enquadrar o que a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos colocar nossa lógica submissa, aí sim, né, a palavra de Deus. Se você não entende muito bem, mas está nas Escrituras, creia conforme as Escrituras, mesmo que você não consiga explicar muito bem. Essa é uma boa sugestão de exegese bíblica, de interpretação bíblica. A palavra de Deus diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu pelas suas ovelhas. João 10, 11. A morte de Cristo foi intencional e eficaz para aqueles que o Pai lhe deu. João capítulo 17, na oração sacerdotal, versículo 24, a palavra de Deus diz, Pai, Jesus está orando ali na oração sacerdotal, Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Aqueles que me deste. Joe Owen, ele reforça essa verdade dizendo assim, Cristo não morreu para tornar os homens saudáveis, para tornar eles fitness, mas para de fato salvá-los. Você pode ser fitness, tá, também. Não é porque você agora está focado na salvação que você vai ser obeso ou comer demais ou não praticar exercício físico. Pode ser também.
Mas Jesus não morreu para que você fosse vítima, morreu para que você fosse salvo. Paulo também ensina que a cruz foi uma expressão de amor específica de Cristo para a sua igreja. Efésios 5:25 ele diz, Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E a igreja, aqui ele se refere à igreja visível, daqueles que são compostos de crentes verdadeiros. Toda igreja local, visível, né, como nós chamamos, tem joio e trigo. Então tem gente crente de verdade, tem gente que não é crente de verdade. Então trema diante de Deus para que você faça parte da igreja visível local, mas que você faça parte, sobretudo, da igreja invisível, ou seja, dentro da sua igreja você é um dos crentes. Não para se vangloriar, não para ficar criticando necessariamente os que não são tão crentes, talvez, na sua igreja, mas talvez para encorajá-los a se arrependerem enquanto à vida. Terceiro tópico, então, do nosso estudo. O amor de Cristo é voluntário e sacrificial. É o modelo de amor que eu e você precisamos aplicar aos nossos cônjuges, especialmente maridos aqui que me ouvem. Você deve aplicar esse amor sacrificial, essa substância do sacrifício à sua esposa. E também, obviamente, aplique, né, de forma intencional aos seus filhos e a todos quantos você ama. Cristo não foi forçado à cruz, mas ele caminhou para ela com amor e obediência ao Pai. É o que diz as Escrituras, João capítulo 10, 17, 18 diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. É o que diz as Escrituras. Explica isso, querido. Romanos 11, 33, ó profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Foi o Pai que ordenou? Não, a Bíblia é clara. Foi o Filho que se voluntariou. Como é que isso aconteceu no plano eterno? O fato é que o Filho se entregou voluntariamente e espontaneamente. Ninguém o obrigou a isso. Foi uma prova do seu amor. Assis Sproul, eu estou citando alguns teólogos dos quais mais me influenciam e eu creio que pode ser bênção para a sua vida, mesmo que você não necessariamente precise concordar com tudo que eles falam, embora sejam muito mais propensos a trazer verdades do que aquilo que nós muitas vezes lemos, né, simplesmente. Mas todos eles são, certamente, homens falhos e pecadores, né? Uns do passado, outros do presente, e certamente podem ter tido algum tipo de equívoco em relação à interpretação bíblica, mas inerrante mesmo é a palavra de Deus. Então fique com a palavra, mas também beba de bons teólogos, boas referências. Você possa se apoiar um pouco e aprender um pouco mais. Assis Sproul destaca essa verdade dizendo, Cristo não foi um mártir, mas um salvador que voluntariamente tomou sobre si a ira que era nossa. Na cruz, Jesus não apenas suportou o sofrimento físico, mas carregou a ira justa de Deus por seu povo. Ele bebeu o cálice da ira divina, para que pudéssemos desfrutar da comunhão eterna com o Pai. Lê depois Mateus 26, 39, ok? Mas Jonathan Edwards aqui ilustra o amor de Cristo de uma forma poderosa. Cristo suportou o inferno de agonia na cruz. É por isso que ele clamou lá, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? O único momento de toda a eternidade, queridos, em que o Pai e o Filho se fizeram separados. Deus Pai e Deus Filho se fizeram separados por causa do pecado, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então, ele se virou como que as costas para o seu filho. E é por isso que ele clama, por que me desamparastes? Ele entendeu ali que ele estava se fazendo separado do seu pai, uma dor, uma angústia na sua alma, muito mais do que os pregos, muito mais do que a coroa de espinhos, as humilhações, a cusparada na cara, as esbofeteadas que ele recebeu, muito mais do que esse apelo físico, era a angústia dele se separar do seu pai. Por um momento ele se fez maldito. Pecado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, o próprio pecado. Não é que ele é pecador, ele nunca pecou. Ai de mim se falasse isso. Mas ele se fez pecado por nós, como diz as Escrituras. Então Deus Pai se virou como que as costas para ele. Naquele instante, queridos, para depois gozar de toda a plenitude, para se achegar e assentar à direita da majestade nas alturas, para receber o direito de tomar o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e desatar-lhe os selos. Ninguém era digno. Só ele, conforme diz Apocalipse, o Cordeiro, como tendo sido morto, comprou para si o seu povo. Então Jonathan Edwards diz, Cristo suportou um inferno de agonia na cruz para que não tivéssemos que experimentar um único segundo de inferno real. Quarto ponto do nosso estudo, reflita. O amor de Cristo nos constrange à santidade. A resposta que nós precisamos dar a esse amor é santidade, é temor, é obediência,
é sacrifício também, é ardor, é paixão pelo Senhor Jesus e pela sua obra. O amor sacrificial de Cristo não apenas nos redimiu, mas nos transforma. A resposta correta ao amor de Deus é uma vida de obediência e gratidão. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para os que vivem, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós precisamos viver para Cristo. Charles Spurgeon, já citei aqui várias vezes ele, um dos que eu mais tenho sido influenciado em sua teologia, e eu amo a vida desse homem que já está na glória há muitos anos. Charles Spurgeon, ele exorta dizendo: o verdadeiro amor de Cristo não apenas nos salva do inferno, mas nos livra da escravidão do pecado. Esse amor nos leva a amar a Deus. Queridos, a resposta é 1 João capítulo 4, 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. John Piper comenta isso dizendo, ainda vivo, John Piper, um pastor norte-americano, batista, ele diz: a cruz de Cristo não apenas nos resgata da ira, mas nos dá um novo coração que se deleita em Deus. Um coração que se alegra em Deus, a alegria de salvação. Quinto e último ponto do nosso estudo aqui: o amor de Cristo nos garante segurança eterna. Você lembra o que Charles Spurgeon falou? O verdadeiro amor de Cristo não apenas nos salva do inferno, mas nos livra da escravidão do pecado. Você que tem vivido uma vida de pecado, querido, se arrependa, receba todo o poder e autoridade do Senhor para vencer os pecados. Quando a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, não está se referindo a gente ganhar carros do ano, a gente se tornar, como essa teologia coach, essa teologia da prosperidade tem falado, embora você possa ter tudo isso. Prosperidade financeira pode ter, trabalhe com suas mãos, adquire habilidades, mas não faça disso o mote da sua vida, nem as suas motivações em oração. As suas motivações máximas não podem ser essas, devem ser: Deus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, para vencer as batalhas contra o meu próprio pecado, para crescer em santificação, para glorificar o teu nome. O amor de Cristo, então, queridos, garante segurança eterna. O amor de Cristo por seu povo é inquebrável, inquebrantável, é imutável, é inabalável, como a família inabalável esse programa. Nada pode nos separar dele. Romanos 8, 38, 39. Existe um dos tratados mais belíssimos de toda a Escritura Sagrada, para a gente ir concluindo aqui. Ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a certeza do crente. Nada nos separará do seu amor. Querido Herman Bavinck, ele diz: se Cristo morreu por nós quando éramos seus inimigos e pecadores, quanto mais nos guardará agora que somos seus amigos. Mark Lloyd Jones acrescenta dizendo: nosso Deus nos amou desde toda a eternidade, nos redimiu no tempo e nos guardará para toda a eternidade. Qual é a conclusão, queridos? O amor de Cristo nos chama a adoração plena, santa. Diante de tão grande amor, diante de tão grande sacrifício, tão grande prova desse amor e graça, nossa resposta deve ser a gratidão, a adoração, a humildade, a submissão, o amor. Como declarou Agostinho de Hipona, ele disse: Cristo morreu por você como se você fosse o único a ser salvo. Agora viva para ele como se ele fosse o único alvo do seu propósito. Como se ele fosse seu único propósito. A cruz é o ápice da revelação desse amor de Deus. A nossa vida deve ser uma resposta constante a esse amor, proclamando esse amor ao mundo e vivendo para a sua glória. Finalmente, Apocalipse 1, versículo 5 e 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele, a Cristo, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda e nos auxilia a viver esse amor. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Queridos, continue aqui no nosso programa Família Inabalável. Ainda tem mais alguns cânticos de adoração ao Senhor. E eu quero te convidar muito a fazer parte do Casamento Abundante. Esse dia de imersão é um sábado, dia 26 de abril. Você que está casado ou está noivo e você quer de fato construir um casamento abundante para a glória de Deus, de acordo com a vontade do Senhor,
Você quer não somente restaurar, você quer aperfeiçoar, você quer melhorar aquilo que já está bom, você quer ajustar aquilo que está ruim. Venha para o Casamento Abundante, vai acontecer na Escola EcoPrime. O valor está com um lote inicial. O dia 26 de abril é um sábado, que coloque na sua agenda e pesquise imediatamente para que você não perca o melhor preço. O melhor preço do Casamento Abundante está agora disponível, lote 1. Se eu não me engano, o preço do ingresso está R$ 90 o casal, gente. Isso aqui, só para você ter ideia, não dá nem para você pagar o material. Eu dou ali, forneço, eu e a Andressa, nós fornecemos caderninho, caneta, um espaço adequado para que você possa aprender durante todo aquele dia. Um dia inteiro de imersão, de 8 às 6h30 da noite, com intervalo de almoço. O almoço não está incluso, justamente por causa do valor tão mais baixo, mas eu recomendo, vai ter restaurante, vai ter tudo aberto lá, mas eu recomendo de fato que você invista R$ 90. Às vezes não é nem uma saída para McDonald's, né? R$ 90 para a transformação do seu casamento. Não porque o seu casamento vai ser transformado ali por causa do evento, mas sim por causa da palavra ministrada, por causa do Santo Espírito que habita em nós e atua através da sua palavra. Amém? Então se inscreva. gabrielcbo.com.br é o site, /casamento-abundante. gabrielcbo.com.br /casamento-abundante, ou então vai lá no link da bio do meu perfil no Instagram, ou me pede lá por mensagem. Se você me pedir por mensagem lá, eu vou te mandar o site e você vai poder adquirir esse ingresso com o lote 1, tá bom? Deus te abençoe abundantemente. Um grande abraço, até o próximo programa e tamo junto. Deus abençoe sua vida e família.